Vamos ler a palavra de Deus. Como é de praxe, quase sempre aos domingos da ressurreição eu prego sobre a ressurreição de Jesus, né? Mas hoje eu não quero pregar. Hoje eu sinto vontade de pregar outra coisa, que vocês estão sabendo que ele ressuscitou, amém? Então vamos falar de um outro assunto hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, um texto que nós vamos meditar nesta noite. Vamos ler o versículo 4, 5, 6 e 7, tá? Do livro de Filipenses, no capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis o quê? Ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e a palavra que eu quero dar com vocês é sobre alegria. Amém? Sobre estar alegre. E sempre que as pessoas falam sobre alegria, sempre que alguém tenta discorrer sobre a alegria, a primeira coisa que passa na cabeça daquela pessoa que não conhece Deus, que a alegria está condicionada a determinadas situações e alguns momentos que você possa estar vivendo, de acordo com aquilo que você esteja vivendo. Por exemplo, as pessoas falam, bem, para estar alegre tem que estar tudo bem. É o primeiro princípio que paira sobre a cabeça da pessoa. Para eu ficar alegre, tem que estar dando tudo certo, tem que estar dando tudo correndo muito bem, da maneira como eu realmente esteja querendo que aconteça. Se as coisas não estiverem acontecendo como eu quero, já tem motivo para não estar alegre. Esse é o conceito normal, o conceito quase que natural de qualquer um de nós. Só que para Deus, a razão pela qual você deve estar alegre independe se as coisas estão bem para você. De repente você está aqui nesta noite passando uma luta muito grande na sua casa. De repente você está aí preocupado com algumas contas que você não está conseguindo pagar. De repente você sofreu algum tipo de perda na sua vida, uma perda afetiva, ou uma perda financeira, ou qualquer outro tipo de perda, e isso está deixando você triste, deixando você para baixo. E quem sabe existam razões, inúmeras razões pelas quais você não possa assumir e admitir a condição de poder estar alegre, por conta dos problemas que você esteja passando. Talvez existam uma série de motivos pelos quais você se convença que você não tem motivo para estar alegre hoje, e não tem motivo para viver alegre. E eu vou e digo para você que Deus contesta você nessa hora, porque Ele quer dizer para você que mesmo que você esteja passando problema, mesmo que você esteja enfrentando algum tipo de dificuldade, mesmo que você esteja enfrentando algum tipo de luta, e que você não tenha uma razão para estar alegre, Deus está querendo dizer para você que Ele dá para você uma razão para você estar alegre, e você simplesmente se convencer que você tem que estar alegre. Por quê? Porque a sua alegria, segundo a visão de Deus, ela não depende das coisas estarem bem para você. A sua alegria tem que ser no Senhor. Diga glória a Deus. O que é alegria no Senhor? É quando você entende que a sua alegria vem de Deus, independente das circunstâncias. Por quê? Porque você entende que Deus está no controle da sua vida. Deus entende, ou se você entende que as situações difíceis da sua vida, elas não vão durar até o dia de amanhã. Pode durar uma noite inteira, mas no amanhecer começa um novo dia no controle de Deus. Então, se você não tem motivos reais
por conta do que você esteja vivendo, para estar alegre, então o motivo pelo qual você deve estar alegre é o Senhor. Por isso Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Se você não tem razões para estar alegre por outras situações, mas tenha razão em estar alegre pelo Senhor, pelo Deus que está na sua vida, pelo Deus que tem controle da sua vida, pelo Deus que exerce domínio sobre você. Por quê? Porque Ele tem controle de todas as coisas, e todas as situações que te incomodam, que te preocupam, que tiram o teu sossego, que desconfortam a tua alma, o Deus em quem você deve se alegrar, Ele tem poder para pegar essas situações, fazer uma mudança e transformar em bênçãos na sua vida. Amém? O apóstolo São Paulo, ele escreveu uma carta para os irmãos, e quando ele escreveu essa carta, ele aproveitou para falar algumas coisas com respeito ao comportamento da gente. Vocês sabem que uma das coisas que mais nos atrapalham com Deus é o nosso temperamento. O nosso temperamento nos afasta de Deus quando Ele não é controlado. O nosso temperamento nos complica com pessoas. O nosso temperamento trava a nossa vida espiritual. E dependendo da maneira como agimos e como somos e como reagimos em nossas vidas diante das situações que nos confrontam, nós podemos então determinar o grau de dificuldade que nós vamos ter para vivermos e também nos relacionarmos com Deus. E quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que Deus constantemente confronta a nossa maneira de ser. Você de repente é de Deus, você é da igreja, mas você percebe, por exemplo, que existem atitudes suas, ninguém precisa dizer para você, existem atitudes suas que você percebe que elas não estão compatíveis com a fé que você tem, não estão compatíveis com a crença que você tem no seu coração, não estão compatíveis com o Deus que você acredita. E sempre que você permite que o teu temperamento, o lado ruim da tua maneira de ser, venha se externar, você acaba gerando problemas para você, você acaba perdendo bênção de Deus, e você acaba gerando situações de dificuldades para você mesmo. E Paulo sabia disso. Ele sabia que sempre que nós estamos em litígio com alguém, se geram problemas. Sempre que nós estamos em desentendimento com alguém, nós enfrentamos dificuldade. Sempre que nós permitimos que situações de confronto surjam em nossas vidas, que nós não nos tornamos alguém pacificador para tentar acalmar os ânimos, para tentar fazer com que tudo corra bem, sempre que nós somos fomentadores de contendas, sempre que nós somos fomentadores de dificuldades e de embates, nós acabamos entrando em situações de problemas e de sofrimentos e de dores das nossas próprias vidas. Por isso que a Bíblia constantemente pede para nós permitirmos o agir de Deus em nossas vidas. Você percebe, por exemplo, que para quem serve a Deus, é fundamental que essa pessoa aprenda isso, que essa pessoa precisa se esvaziar de si mesmo para poder se encher de Deus. Porque enquanto você está cheio de si mesmo, enquanto a sua maneira de ser e o seu temperamento e a sua forma de olhar a vida se sobrepõe à visão de Deus e às regras estabelecidas pela própria palavra de Deus, você cada vez mais fica mais forte carnalmente, e cada vez mais a ausência de Deus é real na sua própria vida. Por quê? Porque Deus não consegue agir em você, ou estar em você, ou trabalhar em você, e quando você simplesmente não se esvazia de você mesmo. Quando nós não nos esvaziamos, nós não podemos nos encher de Deus. E quando nós não nos enchemos de Deus, muita coisa na nossa maneira de ser, muita coisa no nosso comportamento, nas nossas atitudes, não entram em acordo com aquilo que a palavra de Deus determina para nós como estilo de vida, como forma de comportamento. E a gente vê muito que Deus tem que trabalhar na vida de pessoas. Às vezes o sujeito está dentro da igreja, mas ele continua grosso. A pessoa está dentro da igreja, mas continua cheia de problemas, cheia de contendas. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ainda é cheia de confusão.
Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas continua enrolado na sua maneira de agir, na sua maneira de fazer as suas coisas e os seus negócios. Por que isso acontece? Porque ele ainda está cheio dele mesmo. Ele está precisando se esvaziar de si mesmo, para que Deus possa enchê-lo, para que possa então haver uma transformação nas suas atitudes e nas suas ações. E Paulo percebia todas essas coisas, e ele resolveu escrever uma carta. E dentro da carta ele percebeu que existiam duas irmãs que estavam em contenda, estavam em litígio. E o nome dessas irmãs, ele chegou a escrever. Está no mesmo texto que eu li para vocês, no verso 2. Era Évódia e Sintique. Elas estavam discordando, estavam vivendo uma situação de contenda. E ele percebeu que essa situação de contenda entre as duas irmãs estava gerando outros problemas. E é exatamente isso que acontece. Sempre que você está em contenda com alguém, surgem outros problemas como resultado dessa contenda. E sempre que as pessoas ficam em litígio, em contenda, a coisa que não faz as pessoas se entenderem é o orgulho, é a arrogância. E quando uma pessoa é orgulhosa, quando uma pessoa é arrogante, fica claro então que elas estão cheias de si mesmo. Porque quem não está cheio de si, quem não está cheio da sua natureza carnal ao ponto de fazer com que ela prevaleça, ela se dobra, ela tem facilidade para perdoar, ela tem facilidade para ponderar, ela tem facilidade para pacificar. Mas quanto mais nós estamos cheios de nós mesmos, nós somos problemáticos, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, nós não nos dobramos. Nós estamos errados, estamos falando para todo mundo que estamos certos. Nós nunca admitimos que erramos, porque ainda estamos cheios de nós mesmos. E Paulo então, ele percebeu essa questão desse litígio entre essas duas irmãs, Évódia e Sintique. E ele escreveu alguma coisa e disse: olha, essas duas irmãs têm que pensar concordantemente, têm que se acertarem. E ele percebeu que essa situação de litígio, de contenda, ela gera insatisfação, ela gera chateação, gera tristezas. Porque eu nunca ouvi dizer que alguém que viva num ambiente de confusão, eu nunca ouvi dizer que alguém que viva num ambiente de pessoas problemáticas, briguentas, pessoas que sempre estão discordando de tudo e que sempre deixam extravasar ou externar sua própria arrogância, nunca ouvi dizer que o ambiente não fica pesado. O ambiente fica pesado quando você convive com pessoas assim. E ele percebeu isso, e ele percebeu que às vezes as pessoas tinham motivos para não se alegrarem por conta das situações em que estão vivendo, por conta dos litígios que estão vivendo em suas próprias vidas. Eles transferem isso para o seu comportamento e deixam inundar o seu sentimento de mágoas, de ressentimentos, de amarguras e de tudo aquilo que simplesmente enche as nossas vidas e que tira o espaço do Espírito Santo e o espaço de Deus em nós. E ele falando, ele disse: alegrai-vos no Senhor, disse ele. Ainda que você esteja passando problema ou dificuldade, se alegre em Deus. Se você não tem motivo para estar alegre por conta de qualquer situação, por conta de qualquer contratempo, arranje o motivo em Deus, arranje o motivo no Senhor. E depois que ele disse isso, ele passou para nós um ensinamento: como agirmos, como reagirmos, como nos comportarmos nas situações de lutas, nas situações de dificuldade, nas situações de pressões da vida, que é uma das coisas pelas quais nós não estamos livres. Sempre nós viveremos situações de pressões, sempre nós viveremos situações de dificuldades, são inevitáveis se você não aprender a realmente lidar com as lutas, se você não aprender a lidar com as situações contrárias, se você não aprender a administrar litígios, a administrar contendas, você vai viver uma vida totalmente perturbada. E Deus simplesmente tenta preparar você, ensinar você a administrar essas situações e a conviver com o contrário, porque o contrário sempre vai estar presente. E você tem que ser de Deus para mudar as situações. Diga glória a Deus. E ele falando, ele foi discorrendo sobre o assunto. E depois que ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, ele vem com a palavra seguinte, diz:
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, disse ele. Por que ele falou isso? Porque moderação é que traz o equilíbrio. A pessoa moderada é a pessoa equilibrada. E baseado no que ele diz aqui, ele está dizendo que precisamos então sermos conhecidos como pessoas equilibradas, como pessoas moderadas. Diga glória a Deus. Como é que as pessoas conhecem você? Como uma pessoa equilibrada ou uma pessoa moderada? Ou será que as pessoas da tua casa acham que você é desequilibrado demais? Como é que as pessoas conhecem você? Como aquela pessoa apaziguadora, pacificadora? Ou conhece você como uma pessoa que é um estupim, que explode com facilidade, que adora estar no meio de uma confusão, de uma briga, de uma contenda? Como é que as pessoas conhecem você? Aqui dentro dessa proposta ele diz: seja a vossa moderação conhecida dos homens. Diga glória a Deus. Dizendo o quê? Para que as pessoas olhem para você e conheçam você como uma pessoa moderada, como uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque quem é de Deus é moderado, quem é de Deus é equilibrado, quem é de Deus é pacificador, quem é de Deus foge de contenda, quem é de Deus foge de confusão, quem é de Deus, quando está na confusão, ele muda o clima, ele muda a situação. Por quê? Porque quem é de Deus externa a presença de Deus que existe em sua própria vida. Uma das coisas importantes que Jesus falou nas bem-aventuranças foi exatamente isso: bem-aventurados os mansos, porque o quê? Serão chamados o quê? De filhos de Deus. Diga glória a Deus. Por que isso? Porque Jesus, ele associa a mansidão com o comportamento de quem é filho de Deus. Então, se ele fala que ser manso são chamados filho de Deus, então quem é brabo vai ser chamado filho de quem? Pare para pensar. Se o manso é chamado filho de Deus, se subentende que o brabo vai ser chamado filho do coisa ruim. E quando você percebe isso, você percebe que em Jesus, pela palavra, não tem vantagem nenhuma ser brabo. Diga glória a Deus. Porque junto com a brabeza vem exatamente todos esses comportamentos que são altamente reprováveis pela palavra de Deus e que simplesmente é um sinalizador da falta de Deus na vida da própria pessoa. Paulo então falando, ele disse que você seja conhecido por ser uma pessoa moderada. Que os homens conheçam você, não só pelo fato de ser de Deus, mas acima de tudo, por ser uma pessoa equilibrada, por ser uma pessoa moderada, por ser uma pessoa de Deus. O que fica claro então, que qualquer comportamento contrário a isso, não identifica você como alguém de Deus, não identifica você como alguém de Jesus. Qualquer comportamento mais agressivo, mais violento, descaracteriza você como alguém que de fato está servindo a Deus. E ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Diga glória a Deus. Não sei se ele falou isso, que Deus estaria perto de quem é moderado, ou se Jesus estaria perto de voltar. Mas eu creio que Deus fica perto de quem está, de fato, se permitindo a moderação e o equilíbrio diante de qualquer situação da vida, diante de qualquer questão que esteja enfrentando. E ele veio falando, depois que ele falou sobre a moderação, ele vem e diz essa palavra: não andeis ansioso com coisa alguma. Por quê que ele falou isso? Porque às vezes a nossa ansiedade nos atrapalha. A nossa ansiedade acaba fazendo com que venhamos colocar os carros adiante dos bois. A nossa ansiedade acaba de alguma forma gerando dificuldade para nós.
Por que que Deus não quer que você seja ansioso? Porque se você é uma pessoa ansiosa, você acaba não esperando o tempo de Deus da sua própria vida. A ansiedade vai te atrapalhar, a ansiedade vai fazer você fazer as coisas fora da hora, e isso vai gerar problemas para você. Baseado pela palavra de Deus, o que Deus está querendo, que você não viva nessa ansiedade, mas que você aprenda a descansar em Deus e a se colocar nas mãos de Deus, entendendo acima de tudo que da tua vida, você que é de Deus, da tua vida, Deus tem controle e Ele sabe a hora certa de poder confirmar as coisas. Mas sempre que nós não temos essa segurança em Deus, nós somos estragados pela ansiedade, pela inquietação. Somos induzidos ou impulsionados a tomarmos atitudes erradas, a fazermos as coisas na hora errada, a nos precipitarmos. E sempre que a ansiedade nos impulsiona à precipitação, nós estragamos a nossa vida, nós potencializamos os nossos problemas e passamos a enfrentar dificuldades que não são dificuldades geradas por Deus e nem mesmo pelo diabo, mas geradas por nós mesmos, por conta da nossa ansiedade, da nossa inquietação e da nossa pressa em tentar fazer as coisas fora do tempo de Deus. Paulo falando, ele disse, olha, falando sobre ansiedade, ele disse essas palavras que eu li para vocês: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. No lugar de ficar ansioso, preocupado, inquieto, se apressando, vai orar, diz a palavra de Deus. No lugar de viver ansioso, a Bíblia diz, a palavra diz, para você tratar de falar com Deus, de orar, de suplicar aquilo que você está querendo. Oração e súplica. O que é oração e súplica? É oração acompanhada de lágrimas, de choro. É isso que Paulo está recomendando. E quando você for para essa oração, buscando essa resposta de Deus, ainda tem mais um atenuante, para você orar, chorar e já agradecer, porque a vitória é certa, e essa vitória vem da parte do Deus Todo-Poderoso. Orar com ações de graça. Vejam que coisa maravilhosa. Essa é a atitude, esse é o comportamento. Orar com ações de graça é orar já dando graças a Deus pela resposta de Deus, da forma como vier. Orar com ações de graças. Aí depois que ele falou isso, ele vem e diz alguma coisa, por onde entra todos os nossos problemas e os nossos desajustes. Nossa mente, que tem que estar protegida por Deus, é o lugar onde o diabo mais trabalha, é onde ele coloca dúvida, onde ele coloca incerteza, onde ele coloca o medo, onde ele coloca a insegurança, onde ele trabalha para tentar desestruturar você, desestruturar a mim, desestruturar qualquer um de nós. A nossa mente, a sua mente, ela tem que estar guardada, diga glória a Deus. A sua mente tem que estar debaixo do controle de Deus, e quando você libera a mente, tenha certeza que Satanás vai encontrar alguma coisa para colocar nela, para te complicar com Deus, para te afastar de Deus e simplesmente para desestruturar a tua vida emocional e a tua vida espiritual. E Paulo então falando, ele disse exatamente isso. Olha só o que ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que ele fala que excede o entendimento? Que não dá para compreender. Por que essa paz de Deus não dá para compreender? Por que ela excede todo o entendimento? Porque é uma paz que você tem mesmo no meio das turbulências da vida. Diga glória a Deus. Mesmo quando tudo não vai bem, quando a tua vida está de cabeça para baixo, que você está atrapalhado, mas você está em paz. Por quê? Porque ela excede o entendimento, ela vem de Deus, ela prevalece sobre as situações mais críticas e mais difíceis da tua vida. As pessoas vão olhar para você, mas ele está num problemão, mas por que essa tranquilidade e essa paz? Porque ela vem de Deus, querido, diga glória a Deus. E quando ela vem de Deus, você se equilibra.
E Paulo falando, ele diz: e a paz, olha só o que ele diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele falou isso? Porque às vezes no meio das lutas você pensa besteira. No meio da crise a tua mente pode ficar vulnerável para os teus problemas serem potencializados. E Paulo falando então, ele disse: olha, que a sua mente esteja guardada, que a paz de Deus, que excede o entendimento, que as pessoas não compreendem, que ela pode estar presente na mente, no coração de alguém, mesmo no meio da luta que a pessoa possa estar passando, mesmo no meio da dificuldade que você possa estar passando, que ela guarde o teu coração. Porque naquela época eles imaginavam que o coração era o centro das nossas emoções. Hoje a gente sabe que o coração é somente um músculo que bombeia o sangue para todo o corpo. Mas nós sabemos que tudo vem da mente da gente. E ele falou que ela guarde o seu coração e guarde a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Deus então exerce essa proteção para que a tua vida não se complique, para que as coisas não fiquem difíceis para você. E tudo isso, você passa a ter a capacitação para poder lidar com o problema, para poder lidar com as situações difíceis, para poder lidar com as situações que te incomodam, para poder lidar com aquela pessoa que dá trabalho para você, para poder lidar com aquela pessoa que só afronta, que só agride você, que você tem hora que tem raiva de ir lá e revidar na mesma proporção que você está sendo agredido. A única coisa que pode fazer você ter habilidade para poder lidar com essas situações, para poder lidar com conflitos, para poder lidar com contendas, para poder lidar com essas situações contrárias que às vezes pode abalar você, desanimar você, desestruturar você e abater você. A única forma de você estar preparado para poder lidar com essas situações é você se esvaziar de você mesmo e se encher de Deus. Porque quando você se enche de Deus, as suas reações são de Deus. Quando você se enche de Deus, a sua forma de combater os ataques sempre serão formas influenciadas por Deus. Se você se enche de Deus, acontece aquilo que fala em Coríntios: as tuas armas, elas nunca são carnais, elas sempre são espirituais e poderosas em Deus, para abalar fortalezas e anular sofismas, diz a palavra de Deus. Então se encha de Deus, porque quando você se enche de Deus, a sua vida muda. Quando você se enche de Deus, seu comportamento muda. Quando você se enche de Deus, a sua maneira de ser muda. Todo mundo passa a perceber isso. Tua família percebe isso, teus amigos percebem isso, tua esposa percebe isso. Todo mundo começa a perceber que você está diferente. Começa a perceber que você já não é mais a mesma pessoa. E não é mesmo. Por quê? Porque você se esvaziou de você mesmo e procurou se encher de Deus. E quando você se enche de Deus, essas coisas que eu preguei para vocês não vão se tornar difíceis para fazer parte da sua maneira de ser e do seu comportamento. Amém? Portanto, pensa nisso. E que Deus possa abençoar você, a mim e a todos nós que estamos aqui no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis, às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito e convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o
prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,